Irmãos, abramos nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Verso 6. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. E guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Querido Pai Celestial, confiamos mais uma vez esse tempo de comunhão nas Tuas mãos. Esperamos na provisão rica e plena do Teu bendito Espírito Santo para iluminar Tua palavra, iluminar os nossos olhos e semear Tua palavra em nossos corações. Por isso te suplicamos, ó Senhor, que o Senhor venha liderar esse tempo, conduzindo-nos por um caminho de luz, de vida e de graça. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Esperamos em Ti, Senhor. Glorifica o Teu nome, realiza a Tua obra em meio de nós. Para a glória de Teu nome, em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Queridos irmãos, ontem nós demos um primeiro passo e vimos algo sobre o que poderíamos chamar de os dias de João Batista. Quando o anjo Gabriel anuncia a Zacarias o nascimento desse que seria a expressão do favor de Deus para com seu povo. João, gracioso, ou favor de Deus. Nós vimos que os dias de Zacarias eram dias de intensas trevas, particularmente nos 200 últimos anos, daqueles 400 anos que compõem o período chamado intertestamentário, entre a voz de Malaquias e a voz de João Batista. Os últimos 200 anos foram anos de intensa opressão para o povo da aliança terrena de Deus, o povo judeu. Um dos que governavam sobre eles, Antíoco Epifânio IV, chegou a sacrificar uma porca no altar, profanando o lugar do culto. Dias de intensas trevas. Então, como dissemos, Zacarias era parte de um pequeno remanescente que orava, que chorava, que clamava e que esperava a consolação de Jerusalém. E um dia, então, exercendo o seu serviço e queimando incenso, ele tem aquela visão de Gabriel, o anjo, à direita do altar, que dá a ele aquela mensagem clara a respeito do socorro de Deus, do favor de Deus, na pessoa do seu filho, João. Nós vimos pelo menos 5 elementos que compõem essa voz de Deus naquele tempo de
400 anos de silêncio profético, como também já vimos ontem. O Senhor, na sua graça, bondade e fidelidade ao seu nome, aos seus propósitos, Ele então providenciaria essa maravilhosa voz do que clama no deserto, o precursor do Redentor. Por isso, muitos detalhes que envolvem a vida de João, chamado Batista, são de imenso significado para nós nesses dias que estamos vivendo, que sem dúvida alguma antecedem a segunda vinda desse mesmo glorioso Messias que se manifestou então nos dias de João Batista. Então é muito evidente que esse paralelo entre a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda do Senhor são imensamente instrutivos quando nós o fazemos. Se o Senhor permitir amanhã, dentre algo mais que compartilharemos, também vamos falar de um outro par, que embora não seja casal, como Zacarias e Isabel, forma um par que antecede a manifestação plena desse Filho de Deus, o Messias, e até mesmo toma-o em seus braços quando ainda menino. Simeão e Ana, a profetisa, que aguardavam a vinda dele, a consolação de Israel, em conexão com o templo, tanto Simeão quanto Ana. E a vida dos dois também está descrita em Lucas capítulo 1. Vejam quão importante é esse capítulo, primeiro de Lucas. Temos lá Zacarias, Isabel, João Batista, a predição do nascimento do próprio Senhor Jesus, o anjo Gabriel a Maria, o cântico de Maria, o cântico de Simeão. Na verdade, temos 3 cânticos. Temos o cântico de Zacarias, o cântico de Simeão e o cântico de Maria. Um capítulo maravilhoso, um longo capítulo. Então ali está Simeão e Ana, parte do remanescente, que chorava, orava e aguardava a consolação de Israel. E eles também têm muitas lições a nos ensinar. Então ontem vimos que pelo menos 5 elementos compõem aquela voz. E eles são altamente significativos para nós. É dito então, apenas num resumo muito breve, que João Batista seria grande diante do Senhor. E isso, é claro, fala da sua função. Grande diante do Senhor, porque ele é aquele precursor que prepararia o caminho, endireitando veredas e abatendo o que é alto, aplanando o que era baixo, todo vale será aterrado, e preparando o caminho para a revelação do Messias. Ele será grande diante do Senhor. Então nós vimos que, um segundo elemento, que ele seria um nazireu. E nós vimos a imensa importância desse nazireado. A porta lateral do serviço. Quando tudo estava degenerado, quando o rei que estava no trono era um pagão, ímpio e completamente contrário aos propósitos de Deus. Nos dias do rei Herodes. Lucas 1:5, como vimos. Nesses dias, Deus levanta um nazireu. E vimos então quais são as características principais de um nazireado, que falam também de maneira íntima aos nossos corações, expressando uma necessidade aguda dos nossos dias. Aquela questão de uma consagração total, a questão de não tocar o corpo morto, a questão do vinho, a obsessão, a absorção por gozos terrenos, uma vida arraigada em prazeres, hedonismo, mesmo um hedonismo cristão. Estamos tão envolvidos com um pseudo-evangelho que prega um hedonismo cristão, uma coisa que na verdade não existe. Então, o nazireu é aquele que tinha uma visão clara, um apartamento claro dessas coisas, porque ele tinha um só objetivo. Ele optou, no caso de João Batista, seus pais, por uma revelação do anjo. João Batista foi uma dádiva de Deus, completamente impossível para os seus pais. Então, uma provisão do Senhor e, por isso mesmo, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então, João Batista não foi, claro, um nascimento ocasional, embora natural, diferente do nosso Senhor, claro,
Mas não foi um nascimento ocasional, era o nascimento de um profeta, de um precursor, daquele então que anunciaria o caminho do Senhor. Então essa é a segunda marca importante, um nazireu e tudo o que isso significa. Aquele que se alimentava de gafanhotos, de mel silvestre, vestindo aquelas peles de camelo, misturado àquele ambiente do deserto. Mas quando lemos lá Lucas 3, quando a palavra de Deus se manifestou, ela não se manifestou nem na corte e nem nos responsáveis pelo sacerdócio, mas sim a João Batista no deserto. Para onde aqueles que de alguma maneira estavam sendo despertados por Deus, aqueles que de alguma forma aguardavam também a mesma consolação de Israel, iam ao deserto, saíam de seus arraiais e iam ao deserto para ouvir essa tremenda voz, esse trovão no deserto, essa trombeta no deserto. Então, esse João Batista cumpriu a sua função como precursor, anunciando o Messias. E nessa ocasião, quando esse anjo faz o anúncio a Zacarias, aí concluímos ontem, mesmo que rapidamente, em função do tempo, nós dissemos que Zacarias tinha algo a dizer para esse anjo. E o que ele tinha a dizer era consultando a si mesmo. Sempre, assim como Abraão. Quando o Senhor faz a promessa de um filho, ele também profere, em outro tom, a mesma expressão de Zacarias. Ele já era um homem velho, era um homem amortecido, sua mulher era velha e era estéril, e Isaac seria aquele filho impossível, o filho da promessa. Assim, com Zacarias e Isabel. Então, quando Zacarias consulta essa situação toda, ele diz: eu sou velho. Como saberei isso? Querendo dizer, não posso crer nisso. Ou você nunca me fará crer nisso. Então, por isso, aquele anjo responde com essa outra frase. Quantos contrastes, irmãos, tão belos existem nas Escrituras que falam tanto ao nosso coração. Eu sou velho, disse Zacarias. E o anjo não tinha outra frase para dizer a ele, senão, eu sou Gabriel. 2 confrontos, 2 eu sou. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Quando Moisés estava diante daquela sarça ardente, o Senhor falando sobre libertação, tirar o seu povo do cativeiro, a mesma coisa que Zacarias. Moisés olha para si mesmo e diz, quem sou eu? E o Senhor responde, eu sou o que eu sou. A questão não é o que você é, a questão é o que eu sou. Então, quando ele diz, eu sou Gabriel, Gabriel significa Deus é poderoso. Então, Zacarias ficou mudo e surdo, como vimos. Mudo, a palavra grega é a mesma para surdo e mudo. E nós sabemos que Zacarias ficou surdo, não porque a palavra grega é a mesma, mas porque no final do capítulo 1 de Lucas, é dito que quando João Batista nasce, e perguntam a ele como seria o seu nome, os vizinhos, os chegados, disseram, ele deve se chamar Zacarias, o nome do seu pai. Um bom conselho, não é? Mas então foram perguntar para João e Zacarias não podia falar, então ele pediu uma tabuinha e escreveu, seu nome será João. E então, a partir daí, seus lábios e seus ouvidos se abriram. 9 meses da gravidez de Isabel foram 9 meses da surdez e mudez de Zacarias, quando ele estava considerando o que o Senhor tinha dito a ele. E por ter duvidado da palavra do Senhor, ele foi disciplinado pelo anjo. Mas uma disciplina tão interessante, porque assim é o nosso Deus. Hebreus 12 diz que ele disciplina e até mesmo açoita a todos os que ele recebe por filho. Porque essa é a prova do amor dele, é a prova de sua filiação, é a prova que ele nos tem debaixo das suas vistas, disciplinando, aperfeiçoando, para que sejamos participantes de sua santidade. Não foi diferente com o ato de Gabriel em direção a Zacarias. Zacarias ficou mudo, surdo-mudo. Na verdade, como falamos, essa disciplina sobre Zacarias seria ao mesmo tempo um sinal que daria suporte à fé de Zacarias na promessa e na palavra de Deus. Então, esses 9 meses culminaram com o nascimento da voz que clama no deserto. Hoje,
nós daremos um passo mais e vamos ver mais uma voz. Paulo. A segunda epístola de Paulo é o último escrito dessa voz. Queridos irmãos, Paulo não pode ser considerado, mesmo entre os servos do Senhor, escute bem, um servo ou homem entre os outros. Nunca faça isso com Paulo. Claro que nós não colocamos Paulo no nível do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus é o nosso Redentor. É o Filho de Deus feito carne. Ele está em outra qualidade. Paulo é alguém que participa dos mesmos pecados e da mesma natureza pecaminosa que nós. Um homem natural por origem. Mas o que Deus fez pelo Espírito Santo na vida de Paulo constituiu-se em duas coisas importantes. Primeiro, o modelo de todo o trabalhar de Deus em cada um dos santos que ele chama. Então podemos dizer que o que Deus faz quando toma o Saulo de Tarso da sua cegueira, ele diz que ele era um blasfemo, insolente, irreverente e perseguidor da igreja. E por isso ele se denomina o principal dos pecadores. Então quando Deus toma esse homem e trabalha e forja um vaso com essa qualidade, sem dúvida, Deus está fazendo algo muito particular. Nós nem mesmo colocamos nem Pedro e nem João no mesmo nível. Para citar dois outros apóstolos que sofreram um alto trabalho de Deus nas suas vidas pessoais. Mas, irmãos, Saulo de Tarso foi chamado e forjado por Deus de tal maneira que ele, falando pelo Espírito Santo, então veja que essas palavras são do Espírito mesmo, pelos lábios dele, e nós já vamos ao texto, em 1 Timóteo, ele diz que tudo que Deus fez na vida dele, em primeiro lugar, não foi exclusivamente por causa dele. Sim, ele diz, Deus me amou. Ele me amou usando esse pessoal, ele me amou e a si mesmo ele se entregou por mim. Claro que há o pessoal nisso. Mas ao mesmo tempo ele diz que Deus fez isso não só porque o amou, mas Deus fez isso nele porque amou a igreja. Então quando ele escreve a Timóteo, ele diz, e ele fez isso em mim, para que eu servisse de modelo. Aí ele usa uma palavra importante, tipo ou tipos, tipografia. Só os mais velhos aqui sabem o que essa palavra significa. Tipografia é gráfica, onde havia aqueles moldes, né, para se imprimir letra por letra, aqueles jornais da época e revistas. Se imprimia na tipografia, a grafia dos tipos, dos modelos. Né? Então Paulo diz, eu sou um tipo de todos e para todos os que hão de crer nele. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor não irá trabalhar nada na vida de nenhum santo dele que ele não tenha trabalhado em mim. Foi isso que Deus fez com Saulo de Tarso. Então, por isso a vida dele é tão importante. Veja, irmão, o Novo Testamento tem 27 livros. 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. É quase metade de todo o Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para a vida desse homem, nós estamos vendo um maravilhoso modelo de todos quantos hão de crer e já creram no nosso Senhor Jesus. Então, antes de entrarmos em detalhes, ouvirmos essa voz e, sobretudo, nós vemos a relação que essa voz, nos seus escritos finais, por isso estamos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, uma riquíssima epístola, só 4 capítulos, um tesouro. Então nós vamos ver quais são as últimas palavras, agora não daquele jovem Paulo, aquele que iniciou as suas viagens missionárias há 15 anos atrás, pelo menos, desde a inscrição dessa epístola a Timóteo. Ele escreveu Tessalonicenses mais ou menos no ano 52, 53. Primeira e segunda Tessalonicenses são as duas primeiras cartas, anos 52, 53. Ele escreve 2 Timóteo no ano 67, 68. Então são mais ou menos 15 anos
depois que ele começou a escrever suas primeiras epístolas. Então agora estamos ouvindo um homem muito maduro em Deus. Nós estamos ouvindo um homem que conhece muito bem o seu Senhor. Nós estamos conhecendo um homem que conhece tudo sobre a carreira cristã, porque ele sofreu no seu corpo esse trabalhar. Ele escrevendo aos Gálatas diz: ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Esse é Paulo. Então nós somos tão gratos ao Senhor pela vida de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Como nós falamos, em um outro nível, quando nós comparamos com o nosso Senhor Jesus. Que isso fique muito claro, para que não achemos que estamos exaltando Paulo a um lugar inadequado. Não tem nem sentido comparar o Senhor Jesus com ninguém, nem com Paulo, não com ninguém. E nem com ninguém. Mas quando nós olhamos para os santos e para toda a igreja, Paulo é esse homem destacado. Então, quando nós vamos ouvir suas últimas palavras em 2 Timóteo, nós estamos em uma hora abordando um escrito de imensa importância, por alguns motivos. O principal que toca a nós aqui no encargo para essa conferência é: Paulo estava vivendo dias de profundo declínio espiritual, quando ele escreveu 2 Timóteo. Então isso nos interessa muito, já que a nossa carga para esse encontro é o testemunho de Jesus em tempos de declínio espiritual. Então, a nossa abordagem será 2 Timóteo, mas nós precisamos de um par de versículos em 1 Timóteo. Então vamos abrir nessa carta, capítulo 1, a partir do verso 12, e vamos ler com poucas explicações esse texto de 1 Timóteo 1, 12, até o versículo 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo ou difamador, perseguidor ou molestador. Paulo sempre, nós estamos vendo aqui 1 Timóteo, isso é o fim de sua vida. A última epístola é a próxima, 2 Timóteo, que nós gastaremos tempo. Nós estamos vendo aqui um ancião Paulo, talvez ali com seus quase 70 anos de idade. Uma jornada com o Senhor. Guardando na sua memória de amor pelo Senhor o fato de que ele foi um molestador de cristãos. Eu que no outro tempo fui um blasfemo, perseguidor e insolente. Com essa palavra ele quis dizer orgulhoso, cheio de si. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor. Ah, que maravilha, irmãos. Esse sim é o apóstolo da graça. Então, quando nós estudamos as suas epístolas, nós precisamos ser tão agradecidos ao Senhor, porque Ele nos dá advertências tão solenes, Ele nos ensina a lutar com o pecado, Ele nos ensina a fazer morrer a nossa natureza terrena, Colossenses capítulo 3, e tantas coisas mais. E nós estamos ouvindo o apóstolo da graça. Porque sabe dos problemas que nós temos? Hoje em dia, muito sério, no seio da igreja. E que, irmãos, afeta toda a nossa vida e serviço ao Senhor. E mais, afeta o nosso ataviar como noiva, aguardando o seu Senhor. Sabe qual é esse problema? Um desequilíbrio fatal e letal entre graça e responsabilidade. Temos compreendido mal essas duas coisas. Há pouco tempo foi editada uma Bíblia, tomei conhecimento disso ontem, verdadeiro escândalo. O título dessa Bíblia, que você seja avisado para não comprar gato por lebre. A capa da Bíblia é muito bonita, está escrito Bíblia, graça sobre graça. Muito atrativo, não é?
Quem não gosta de graça, sobre graça. Mas nessa Bíblia, ela é uma versão. E nessa versão foram retirados todos os textos que têm a ver com a condenação de Deus sobre relação homoafetiva. Graça sobre graça. Você está vendo o resultado de uma compreensão inadequada da graça? A graça é a provisão de Deus, é isso que significa graça. Nós não podemos, Deus pode. Ele enviou o seu Filho, graça, cheio de graça e de verdade, porque nós não podíamos nada para a nossa salvação, nada. Então Deus enviou o seu Filho, graça, provisão, para a nossa salvação. E nós somos salvos, regenerados, perdoados, justificados. Agora escute, quando nós fomos regenerados, ou a partir do momento em que fomos regenerados, e esse bendito Consolador veio morar em nós, Deus, o Espírito Santo, então ocorreu algo conosco. Por Ele, pela habitação desse Espírito Santo em nós, e essa é a maior graça que Deus nos deu, esse é o dom, não é um dom, é o dom do Espírito Santo. Com essa graça, que é a habitação de Deus, o Espírito Santo em nós, o que Deus faz? Nos exime de nossas responsabilidades? Muito pelo contrário. Ele nos dá suporte, isso é graça, suporte para exercermos toda a nossa responsabilidade. Então Paulo vai dizer assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, isso é graça, já morremos, nada pode ser feito nesse assunto, já morremos com Cristo. Precisamos só de revelação e de ver que a cruz é esse atestado de morte para o velho homem. E graças ao Senhor, isso é uma realidade espiritual em Cristo. E que nós apropriamos dela pelo Espírito Santo. Então, baseado nesse fato, nessa verdade eterna, imutável, já morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Graça. Imediatamente na sequência. Fazei, então, morrer a vossa natureza terrena. Isso é responsabilidade. Suportada pela graça. Porque sem a graça, nunca poderíamos fazer nada morrer em nossa natureza terrena. Mas com o suporte da graça, não somos constrangidos, amarrados, obrigados a viver mais segundo a carne. Romanos 8. Porque agora nós temos a habitação do Espírito Santo em nós. Então nós não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver por ela. Por quê? Porque o Espírito Santo nos deu provisão. Então se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Responsabilidade. Certamente vivereis. Você vê o equilíbrio das Escrituras, irmão? Então tome cuidado com esse ensino que está agraçando em nosso país, chamado hipergraça. Mais uma moléstia que está vindo dos Estados Unidos para nós. Hypergrace, hipergraça. E tem conduzido os santos a cavar a sua sepultura com as próprias mãos. Porque graça e responsabilidade é um equilíbrio divino, santo e inviolável. Se nós batemos na balança da responsabilidade, só responsabilidade, só responsabilidade, ai de nós. Que podemos nós? Quem somos nós? Fardo e cansaço, é só o que teremos. Mas se nós batemos apenas no prato da balança de graça, graça e graça, nós vamos andar e entrar no caminho da libertinagem. E vamos cruzar os nossos braços e fazermos orações pseudo-espirituais. Quando o Senhor quiser, Ele vai fazer. Quando Deus operar, então eu mudo. Eu estou esperando em Deus e frases pseudo-espirituais. Na verdade, é Deus que está esperando que nós tomemos as atitudes para as quais a graça já nos habilitou. Para tomarmos em nossas mãos, pela fé, as provisões que a morte do Redentor já conquistou para nós. E a sua ressurreição. Então, queridos irmãos, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor. Com a fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Coisas que Saulo de Tarso não conhecia. Nada disso. Nem graça, nem fé, muito menos amor. Ele era o molestador dos cristãos. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Realmente esse homem cresceu na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, porque ele está concluindo a vida.
E nós vemos agora, nessa frase, o que significa humildade. Ele olha para ele e ele vê nada. Eu sou o principal dos pecadores. Mas ele olha para Cristo e diz, transbordou sua graça. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus, assim ele escreve aos Coríntios. E a graça que me foi concedida não se tornou vã. 1 Coríntios 15, 10. Antes eu trabalhei, graça e trabalhei. Como essas duas palavras podem andar juntas? Não é? Pela graça eu trabalhei, mais do que todos os apóstolos. E para não acharmos que Paulo está orgulhando do seu trabalho, como se fosse ele próprio, pela sua força, que tivesse realizado, então ele completa o versículo assim, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Que homem equilibrado. Ele não deixa que nessa balança a graça pese mais do que a responsabilidade, nem a responsabilidade mais do que a graça. Esse é o equilíbrio divino e uma balança fiel. Então, verso 16. E é aí que queríamos chegar. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. E, finalmente, servisse eu de modelo. A quantos hão de crer nele para a vida eterna? Modelo de quantos hão de crer nele. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é esse vaso e essa voz que nós temos o privilégio de ouvir na segunda epístola para Timóteo. Uma epístola que é particular, que foi Timóteo quem recebeu. Ela não é para nós, em primeiro plano, ela é para Timóteo. Mas está aí o Espírito Santo fazendo o seu trabalho. Ele reservou, guardou essa epístola no cânon sagrado. Isso significa, ela é para nós. E é tesouro dos santos de todas as gerações. Porque Paulo vai descrever o que significa a graça. Paulo vai descrever o que significa ou como devemos viver num período de declínio espiritual. O que nos dá suporte, qual deve ser o nosso comportamento, como olhar para esse tempo, como discerni-lo. Está tudo nessa carta. Então, vamos iniciar com ela para podermos aproveitar o máximo o nosso tempo. 2 Timóteo capítulo 1, os versículos que nós lemos. Abra no capítulo 2, por favor, inicialmente. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Então preste atenção. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, escrita há 2 ou 3 anos atrás, dessa epístola, segunda, Paulo se refere à igreja como a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3, 15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, a igreja é chamada a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, a última então, o declínio já havia avançado bastante, a situação espiritual. Então Paulo usa para a igreja, em 2 Timóteo, não a expressão casa de Deus e igreja do Deus vivo. Ele usa a expressão, numa grande casa, há utensílios para honra e utensílios para desonra. Uns de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Uns para honra, outros para desonra. E essas expressões se contrastam. Casa de Deus em 1 Timóteo 3,15 e grande casa em 2 Timóteo 2,20. Então, como podemos entender isso com a ajuda de outros textos das Escrituras? Então também, para podermos aproveitar melhor o nosso tempo, não vamos ao texto, você pode anotar as referências. Mateus 13 é um capítulo, todo o capítulo, que fala sobre a aparência do reino dos céus.
Por favor, leia Mateus 13 com essa ótica. A aparência do reino dos céus. Isso é Mateus 13. Todas as parábolas que estão aí focam a aparência do reino dos céus. Ou se quisermos colocar de outra forma, a profissão de fé externa, aquilo que se professa ser. Já que nosso Senhor disse assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então qual é a profissão externa? A profissão externa é Senhor, ó Senhor, mas a realidade interior, nenhuma. Eu não vos conheci, apartai-vos de mim. Coisa séria. Então Mateus 13 fala da aparência externa do reino dos céus, ou a profissão de fé. Agora, não vamos entrar lá, só para você ter o contraste. Mateus mesmo, 5 a 7. O que está registrado em Mateus de 5 a 7? O Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a realidade espiritual do reino dos céus. Então nós vamos ler juntos esses capítulos. Mateus 5, 6 e 7, o reino dos céus em realidade. Então o Senhor falou, bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino, os mansos, os limpos de coração, os pacificadores, etc. E falou sobre a cidade edificada sobre o monte, e falou, assim foi dito pelos antigos, eu porém vos digo, ele está interpretando e mostrando o que é a realidade do reino dos céus. A vida em oculto, na primeira parte do capítulo 6, esmola em oculto, ofertas em oculto, jejum em oculto, lembra-se? Então é a abscondicidade, ou o aspecto oculto da vida cristã. A vida cristã interior, a raiz da vida cristã. E aí no final do capítulo 6, não andeis ansiosos, não podeis servir dois senhores. Que capítulos maravilhosos. E no capítulo 7, falando sobre as medidas, o juízo, a vara, como medimos, o fruto, os falsos profetas. Né? Então a realidade do reino dos céus, Sermão do Monte, o chamado Sermão do Monte. Mas em Mateus 13, a aparência do reino dos céus. Então para entendermos a linguagem de Paulo aqui para Timóteo, casa de Deus em 1 Timóteo, grande casa em 2 Timóteo, escute. Em Mateus 13, todas as parábolas falam de uma aparência externa, como já falamos, mas há duas muito particulares. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Então é dito assim quanto ao grão de mostarda. O Senhor dizendo, o reino dos céus é semelhante. E lembre-se, agora ele está falando da aparência externa do reino dos céus. Então ele diz, é semelhante a um grão de mostarda, que é uma pequenina semente. E então, se essa semente for plantada, ela se faz uma hortaliça, porque o grão de mostarda é um arbusto. Mas aí, na parábola, o Senhor vai dizer, ela se torna uma grande árvore. Isso significa um crescimento completamente anormal. O grão de mostarda não é uma grande árvore. Então, o que aconteceu com essa semente? Ela está superdimensionada. Mas não só isso. É dito que nessa grande árvore vêm aves do céu que aninham nos seus ramos. Essa é a parábola do grão de mostarda. Agora, quando o Senhor contou a primeira parábola de Mateus 13, é a parábola do semeador. Então ele falou a semente que cai aqui, que cai ali, que cai lá. Então ele disse que aquela que cai na beira do caminho, vem as aves dos céus e a comem. E quando o nosso Senhor interpreta, ninguém precisa interpretar, ele interpretou. Quando ele interpreta o que significa as aves do céu, o Senhor diz, vem o maligno e arrebata a semente que caiu à beira do caminho. Ora, se na primeira parábola as aves do céu significam espíritos malignos, por que na parábola do grão de mostarda, aves do céu significariam outra coisa? Como alguns interpretam. Não significam outra coisa. Significa a aparência do reino dos céus. A profissão de fé cristã. Ela cresceu de uma tal forma, sem realidade, mais do que isso, que ela se tornou uma grande árvore, no sentido externo, mas uma árvore em que demônios vieram se alojar. E quando nós lemos a história do cristianismo, o que nós vemos? Por um lado, aí está a grande árvore. E aí estão os espíritos malignos alojados nela. Por um lado, essa é a história do chamado cristianismo, não é? Eu não me estou referindo ao cristianismo protestante unicamente, mas todo o chamado cristianismo, tanto católico quanto protestante. Então isso foi o que o Senhor quis dizer na parábola do grão de mostarda. As aves do céu se aninharam nos seus ramos. E a coerência ainda é tão clara que você vai para a próxima parábola do fermento. E rapidamente sobre ela, escute o que é dito, você deve ter aberto aí. E também o reino dos céus é semelhante a uma mulher,
que tomou uma medida de fermento e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Sabe como uma boa parte dos eruditos interpreta essa parábola? Uma boa parte interpreta assim: o evangelho é o fermento. E o fermento foi introduzido na massa. E o evangelho é tão poderoso que ele faz que essa massa assuma um volume, uma proporção enorme. O evangelho se espalhando. Agora, irmão, nunca nas escrituras, de Gênesis a Apocalipse, o fermento é usado no sentido positivo. Nunca. Todas as vezes que o fermento é mencionado nas escrituras, sempre tem o sentido negativo. A oferta de manjares não podia ter fermento, não é? Quando Paulo escreve 1 Coríntios 5, ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então expulsai dentre vós esse malfeitor. Quando ele escreveu 1 Coríntios capítulo 5, você certamente se lembra, não é? Nunca o fermento é usado no sentido positivo. Por que o Senhor usaria nessa parábola do fermento? Ele não o está usando. Ele está usando no sentido negativo, o mesmo que ele usou na parábola do grão de mostarda. Agora, para que fique mais claro, o que significa 3 medidas de farinha? De novo, a lei da primeira menção. Qual é o lugar na Bíblia onde 3 medidas de farinha aparecem pela primeira vez? Gênesis 18. Gênesis, o livro das sementes. É dito que Abraão ou devia ser um marido meio exigente, ou então ele era um bom cozinheiro. Porque quando aqueles 3 homens se apresentaram na tenda em Manre, ou em Hebron, Abraão estava sentado lá no maior calor do dia, do lado de fora da tenda. Aí ele vê aqueles 3 homens se aproximando. Lembra-se de Gênesis 18, capítulo maravilhoso? Então Abraão percebe algo distinto naqueles homens. Porque afinal de contas, agora ele já estava conhecendo Deus melhor. Já não era tão obtuso quanto no início. Não é? Deus havia tratado com Abraão um bom tempo. Anda na minha presença e ser perfeito, no capítulo 17. Então está ele lá no capítulo 18, aqueles 3 homens chegando, e ele pede que aqueles homens fiquem com ele. Se eu achei graça aos olhos de vocês, fiquem aqui. E eu vou trazer água para refrigerar vossos pés. Lindo capítulo. Fala dessa Betânia que o Senhor procura. Água para refrigerar os vossos pés. Um lugar para vocês repousarem. E vou fazer uma comida para vocês matarem sua fome. Então aqueles homens olham para ele e dizem assim: pode fazer como você está querendo. Não é lindo, irmãos? Eles condescenderam a ficar com ele porque receberam o convite. Não são intrusos. Não vão se intrometer onde não foram chamados. Figura maravilhosa do nosso Senhor, do Espírito Santo, dos seus tratos conosco, não é? Então quando eles acederam ao convite de Abraão, sabe o que Abraão diz para Sara? Diz que ele foi correndo na tenda de Sara. Então certamente cozinhar ele não devia saber muito não. Diz que ele foi depressa para a tenda de Sara. Ele disse assim: amassa depressa 3 medidas de farinha. Aí está a primeira menção. E Abraão exigente, ele diz: e faz um pão assado ao borralho. Deu a receita para Sara. 3 medidas de farinha. Porque ele ia atender 3 homens. O que significa na Bíblia, então, 3 medidas de farinha? Uma refeição de comunhão. Mas o que acontece na parábola do fermento? Uma mulher tomou o fermento e introduziu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Isso é parte da história do cristianismo. Então, irmãos, por isso nós temos, em 2 Timóteo, uma grande casa. E nessa casa há utensílios para vergonha, há utensílios para desonra, mas também há utensílios para honra. Então Paulo vai dizer: se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Porque alguns utensílios não só são inúteis, como eles prestam um desserviço ao povo de Deus, com doutrinas estranhas, com vozes estranhas ao Evangelho, com heresias disfarçadas. Não é? Então Paulo vai dizer: quem a si mesmo se purificar, será utensílio de honra, separado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Percebeu bem agora a diferença? Então Paulo escreve 2 Timóteo nessa hora em que o fermento estava levedando toda a massa, onde havia uma grande casa com muita profissão de fé, mas quanto disso era realidade? Paulo até mesmo podia citar alguns nomes que estavam entre eles e dizer para Timóteo: cuidado com Himeneu e Fileto,
Cuidado com Alexandre o latoeiro, ele me causou muitos males. Lembra-se? Com relação a Himeneu e Fileto, ele diz, tome muito cuidado, a linguagem deles corrói como um câncer. Quando ele escreve a Tito, ele diz, é preciso fazê-los calar, eles estão pervertendo casas inteiras. Olha essa linguagem, irmão, como é solene. Então ouvir a voz de Paulo, em 2 Timóteo, é ouvir a voz do testemunho do Senhor em dias de declínio espiritual. Por isso essa epístola é tão importante, tão maravilhosa. Então vamos seguir com ela até onde pudermos hoje, e se for o caso, seguimos amanhã. O texto que iniciamos a leitura, 2 Timóteo capítulo 1, versos 6 a 8. Por favor, veja de novo aí. Se Paulo é esse testemunho do nosso Senhor, e Paulo expressa essa maneira como Deus forja o seu testemunho, acho que seria uma boa pergunta inicial, o que é o testemunho do Senhor? Não só uma boa pergunta, mas uma importante pergunta. Por quê? Porque, irmãos, alguns reduzem o testemunho do Senhor a coisas menores do que o testemunho do Senhor significa. O testemunho do Senhor não é um compêndio de teologia sistemática. O testemunho do Senhor não é um determinado corpo de doutrinas. O testemunho do Senhor não é nem mesmo um credo ou uma confissão de fé. Nós somos muito gratos a Deus pelos chamados credos da história da igreja, ou confissões de fé. Sem dúvida, o Senhor levantou homens pelo Espírito Santo para manter a pureza da verdade. Se isso não acontecesse, nenhum de nós estaria aqui. Porque o Evangelho já teria se perdido há muitos e muitos séculos. Então, graças a Deus, pelos credos, desde o credo apostólico, as confissões de fé de todos os chamados concílios ecumênicos da igreja, preservaram a verdade. Agora, irmãos, o testemunho de nosso Senhor não é nem mesmo uma confissão de fé ou um credo. O testemunho de nosso Senhor é algo exclusivamente de Deus, pura e exclusivamente de Deus, que esteve e está desde todas as eras no seu coração, em Deus, e que ele confiou, revelou ao mundo e confiou à igreja. Esse é o testemunho de nosso Senhor. Então essa frase de Paulo, vamos olhar para ela, no verso 8, por favor. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Aquilo que é puramente e exclusivamente de Deus e que foi introduzido no mundo e que foi confiado à igreja. O que Paulo tem a dizer para Timóteo nas suas palavras finais? Ele tem a dizer, Timóteo, viva para este testemunho e morra por este testemunho. Por isso ele diz, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. E nem do seu encarcerado, que sou eu. Queridos irmãos, essa frasezinha, o encarcerado que sou eu, como ela fala aos nossos corações, do espírito de Paulo. Pense um pouco sobre esse homem. Queridos irmãos, quando ele escreve, quando ele fala, e Lucas registra em Atos 20, quando ele fala aos presbíteros de Éfeso, em Mileto, sabe o que ele diz a eles? Graças a Deus que Paulo não escreveu tratados de teologia. Graças a Deus que Paulo escreveu epístolas, cartas. Porque esse é um método do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você pode ler tratados teológicos ortodoxos, precisos, maravilhosos. Mas você não vai saber, lendo o tratado em si, você não vai saber absolutamente nada a respeito daquele que o escreveu. Nada. Nada do seu caráter, nada de sua vida, nada do quanto de Cristo foi formado nele. Porque ortodoxia não é igual a Cristo formado em nós, não é a mesma coisa. Não é? A igreja de Éfeso tinha ortodoxia, mas abandonou o primeiro amor. Então, graças ao Senhor, Paulo não escreveu tratados teológicos. Paulo escreveu epístolas. E sempre louvaremos nosso Senhor por isso. Porque nas epístolas nós vamos ver o que o Espírito Santo faz com o homem. Que maravilha! Ele toma esse homem bruto. Em Atos 9, quando narra a conversão de Saulo, é dito assim que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Sabe o que isso significa? Como um
touro bravo abrindo as suas narinas para atacar alguém. Assim ele é descrito em Atos. Paulo era esse touro bravio, que qualquer cristão que fosse colocado na sua frente, ele iria despedaçá-lo. Então diz, Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então ele tomou aquela carta, como nós sabemos, e foi para aquela estrada para ir para Jerusalém, para manietar alguns, torturá-los e levá-los à prisão. E então, alguém deixa o seu trono e vai encontrar Saulo naquela estrada. O nosso Senhor Jesus. Encontra o Saulo naquela estrada. E então começa esse trabalho longânimo para forjar nele um modelo de quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, queridos irmãos, quando pensamos nele, Atos 20, como nós estávamos citando, ele vai dizer assim, vocês sabem, ele está falando aos anciãos, aos mais velhos, aos presbíteros da Assembleia de Éfeso. Ele está dizendo, nunca se esqueçam, 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Esse era Paulo. E é assim que nós pensamos nele. Quando ele escreve suas epístolas, ele usa mais de 70 nomes próprios. Ele chama Timóteo de seu amado filho. Ele chama Epafrodito de um fiel companheiro de jugo. Ele cita nomes e mais nomes. Alguns chamando de amados, e de conservos, e de companheiros. Paulo era um homem relacional. Ele viveu de Cristo, ele viveu de Cristo para a igreja. Esse era Saulo. Servo de Cristo e por isso, servo da igreja. Então ler as suas epístolas, irmãos, é uma viagem maravilhosa, um tesouro que nós temos do trabalhar da graça de Deus em nós, forjando vasos. Então é esse Saulo que se denomina aqui o encarcerado. Em outra epístola ele diz o prisioneiro, Efésios 4, o prisioneiro de Cristo Jesus. Samuel Rutherford, escocês, foi preso em Aberdeen. E ele escreveu algumas cartas da prisão. Esse servo fiel do Senhor. E sabe como ele intitulava suas cartas? As que eram permitidas que saíssem da prisão? Ele endereçava, se registrava assim, Samuel Rutherford, do Palácio de Cristo em Aberdeen. E esse Palácio de Cristo era a sua prisão, em Aberdeen. Então Paulo escreve a Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Por que participa dos sofrimentos? Porque Paulo está dizendo, isso, Timóteo, que Deus nos confiou, é o testemunho de nosso Senhor. É aquilo que é mais precioso ao coração do Pai. Então nunca se escandalize. Irmão, irmã, você tem se escandalizado com o Senhor? Você tem controvérsias com o Senhor? Sabe qual é um dos grandes problemas da nossa vida cristã? É termos controvérsias com o nosso Senhor. Termos contendas com o nosso Senhor. Nos escandalizarmos dos tratos dele conosco. Maneira dele, o tempo dele. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Será que está clara essa linguagem para nós? Paulo diz, Timóteo, cada sofrimento que você experimentar por causa desse testemunho será uma gema a mais nessa coroa de glória. Aquela que está reservada pelo reto juiz naquele dia. Como Paulo expressou no capítulo 4 dessa epístola. A coroa da justiça que me está guardada. Porque eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Testemunho do nosso Senhor. Uma frase. A fé, o bom depósito, são 3 expressões que significam a mesma coisa. Fé aqui usada não no sentido subjetivo de crer, mas fé usada no sentido de o depósito da fé, sentido de Judas,
A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é o bom depósito. Esse é o testemunho do nosso Senhor. Então, como Paulo vai nos ajudar a guardar o testemunho do nosso Senhor? Se estamos vivendo agora uma era com muito maior intensidade de depravação, de ruína, de confusão, dentro da igreja, sobretudo, muito maior do que Paulo viveu nos seus dias, ora, irmãos, essas epístolas se tornam para nós, essa em particular, a segunda de Timóteo, a última de Paulo, mais importante ainda do que foi para aquela geração. Então, qual é o segredo que Paulo aponta? Talvez essa seja a nossa carga maior para esse tempo de comunhão nessa noite. Qual é o segredo? Para que guardemos o testemunho de nosso Senhor. Vamos andar um pouco nesse caminho. Primeiro, versículo 1, o primeiro versículo dessa epístola. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa, por favor, escute bem, da vida que está em Cristo Jesus. Se nós queremos entender o que ele está querendo dizer, na primeira epístola, no capítulo 4, deixe-me localizar, onde está? Ele diz assim, segundo a promessa da vida que agora é capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa, veja, a mesma expressão que ele usou lá, a promessa da vida que agora é e também da que há de ser. Então a vida que agora já podemos ter em Cristo Jesus e a vida que teremos em Cristo Jesus, futura, quando nós estivermos face a face com Ele. Então, voltando lá, primeiro segredo. Para guardarmos o testemunho do nosso Senhor, nós precisamos compreender o que significa guardá-lo vitalmente. Ou guardá-lo numa relação de vida com o nosso Senhor Jesus. Porque Paulo pregava o Evangelho, que é segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E é por causa dessa vida que está em Cristo Jesus, é que nós podemos guardar o testemunho de nosso Senhor. Vamos tentar explicar por outro ângulo a mesma coisa. Nós não guardamos o testemunho do Senhor de maneira confessional apenas, como já falamos, numa confissão de fé, num credo, numa ortodoxia. Nós não guardamos o testemunho do Senhor por esforços próprios. Quantos já tentaram e terminaram em maus lençóis? Nós só podemos guardar o testemunho de nosso Senhor por uma relação vital com o Senhor. Não uma relação confessional com o Senhor. Não uma relação intelectual com o Senhor. Percebe, irmão, a diferença entre uma coisa e outra? Só podemos guardar o bom depósito pela vida que está em Cristo Jesus. Ora, isso nos fala muito. Nós precisamos guardar esse depósito. E o guardamos baseado numa relação vital com o nosso Senhor Jesus. Nós o guardamos baseado em consagração. Nós o guardamos baseado em devoção. Porque essas coisas tocam uma relação vital com o nosso Senhor Jesus. Se não é o objeto de nossa devoção, como nós vamos guardar o testemunho de nosso Senhor? Nós negaremos o nosso Senhor. Se nós o negarmos, expressão forte de Paulo, coisas que muitos de nós talvez preferissem que não estivesse na Bíblia, né? Se nós o negarmos, ele por sua vez nos negará. 2 Timóteo capítulo 2. E isso não é, nos mandará para o inferno. Não é isso não. Mas significa que nós não poderemos receber dele aprovação, recompensa, galardão, porque nós o negamos. Então, como podemos guardar o testemunho de nosso Senhor? Pela vida que está em Cristo Jesus. Queridos irmãos, quanto mais nosso Senhor tardar, mais difíceis os dias ficarão. Como poderemos ser mantidos em pé? Veja que possais permanecer de pé na vinda do Filho do Homem. Qual é a chave? Sabe, queridos irmãos, não há dúvida no meu coração que essa chave se chama devoção. Se o nosso coração não é um coração de devoção, não importa nem o quanto conhecemos da Bíblia em si, não importa nem mesmo se somos ortodoxos, não importa se nós estamos muito envolvidos na chamada obra do Senhor, nada importa. O que importa é o quanto nosso coração é
realmente devocional. Compreende, irmão? Maria aos pés do nosso Senhor. Não que o serviço de Marta não se importasse. Você sabe muito bem que Maria, Marta e Lázaro representam 3 aspectos fundamentais da igreja de Deus. Nenhum dos 3 pode ser negligenciado. Maria, o ouvir e a devoção. Marta, o serviço. Lázaro, o amor. Então, esses 3 andam juntos. Mas veja a prioridade. Quando Marta estava lá ocupada com seus serviços, o Senhor disse, essa não é a boa porção. O serviço é algo que deve ser decorrente da devoção, do ouvir. Então Maria escolheu a boa porção. E esta jamais lhe será tirada. O serviço, queridos irmãos, desse grande apóstolo do Senhor, por muitos anos, externamente falando, foi retirado. Paulo foi preso em Cesareia 2 anos, Paulo foi preso na prisão domiciliar em Roma, de Atos 28, mais 2 anos, e Paulo foi preso finalmente no final da sua vida, em Roma de novo, na masmorra subterrânea, de onde ele foi tirado para ser decapitado durante o governo de Nero. O apóstolo dos gentios, lançado em uma prisão. E o coração de Paulo não era atrelado à obra, o coração de Paulo era atrelado ao Senhor, derramando-se para ele. Assim Paulo entendia sua prisão. Amados irmãos, qualquer um de nós morreria de tédio nessas prisões onde Paulo esteve. Tédio. Mas lá estava Paulo, escrevendo epístolas. As mais elevadas saíram da sua prisão. E as mais profundas, em termos de significado dos últimos dias, saíram também, saiu da sua prisão. Essa única, 2 Timóteo, que ela escreveu nesses últimos dias. Então não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Como guardamos o testemunho de nosso Senhor? Primeiro, uma relação vital e íntima com o Senhor. Irmãos, parece e é tão básico falarmos sobre isso. Mas qual é o nosso problema? Nosso problema é aí mesmo. É que nós erramos e nos perdemos no básico, no fundamental. Uma relação vital com o nosso Senhor Jesus. Tens nome de que vives, mas estás morto. Então esse é o primeiro segredo que Paulo nos apresenta aí. Agora escute outra coisa. Versículo 7. Porque Deus, lemos no 6, por essa razão te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. É Paulo clamando para que Timóteo entre de todo o coração nesse serviço ao Senhor, em função do bom depósito, em função do testemunho de nosso Senhor. Não se acovarde, Timóteo. Não se intimide, Timóteo. Não se envergonhe, Timóteo. Estamos vendo tudo isso aí. Não se escandalize. Não é? Pelo contrário, reavives o dom de Deus que há em ti. E então ele vai dizer, Deus, porque Deus, verso 7, não nos tem dado espírito de covardia. E agora, irmão, quero compartilhar com você como soam no meu coração essas palavras que vamos ler agora. Mas de poder, de amor e de moderação. Apenas para ganharmos tempo, vamos também só citar. Atos 6, verso 15. Atos 6, 15. É dito que Estevão estava sendo perseguido pela sua pregação contra o que eles achavam era contra o lugar santo. Esse homem prega contra a lei e prega contra o lugar santo. Então Estevão vai dar o seu testemunho em Atos capítulo 7. Nesse versículo de Atos 6,51, é dito que Estevão tinha, apenas conferindo aqui, a parte final do verso 15, Atos 6,15, que Estevão tinha o rosto como se fosse de anjo. Rosto de anjo. Então guarde aí. Rosto de anjo. Esse é Estevão. Agora, quando Estevão conclui seu testemunho, aqui seria bom nós abrirmos, Atos 7,54, ouvindo eles isto, enfureceram nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo céus abertos, já falamos ontem que céus abertos só ocorre 2 vezes em Atos, a primeira é aqui, Estevão viu Cristo, a segunda é em Atos 10, Pedro viu a igreja, né? Cristo e a igreja,
Então eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam seus ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejando a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Nosso Senhor Jesus na cruz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão está refletindo suas palavras. E também, então ajoelhando-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Nosso Senhor Jesus orou na cruz: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Percebeu, irmão? Então o coração de Estevão está tão afinado com o coração do Cordeiro de Deus. Agora, se o mártir tem um rosto de anjo, ele tem um coração de leão. Quando Paulo reúne essas três palavras, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas nos tem dado espírito de poder. Não é essa a sequência? Poder, coração de leão. Paulo, ou Saulo aqui, nunca pôde se esquecer do martírio de Estevão. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo nunca viu ninguém falar da Bíblia igual Estevão. Ninguém. Estevão interpretou os textos dos profetas desde Abraão. É aí que ele começa. E vai terminar lá com Isaías. Estevão interpretou as palavras dos profetas com um tema central: a casa de Deus. Estevão foi mostrar na sua pregação que a casa de Deus é espiritual. Por isso ele foi apedrejado, porque eles entenderam que ele estava falando contra o lugar santo. Ele não estava fazendo isso. Ele estava mostrando que esse lugar santo, esse templo, era apenas uma figura. E que o nosso Senhor Jesus é o verdadeiro tabernáculo celestial. E que ele uniu com ele aqueles que nele creem em um único tabernáculo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa foi a pregação de Estevão, maravilhosa. Saulo nunca ouviu coisa igual. E ele foi tão impactado por essa mensagem, que quando Estevão foi apedrejado, e não só pela mensagem, pelo homem Estevão. Porque o que ele viu ali, depois dessa pregação que impactou e perfurou o coração do Saulo, o jovem Saulo, ele não apenas viu uma pregação, que soou para ele como única, e ele nunca mais esqueceu, mas ele viu um homem que tinha rosto de anjo, coração de leão e espírito de cordeiro. Então, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: Deus nos tem dado não espírito de covardia, mas espírito de poder. Esse é o coração de leão. Espírito de amor. Esse é o rosto de anjo. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele estava orando pelos que o apedrejaram. Esse é o espírito de amor. Amor para com Deus e amor para com os outros. Mas também ele diz: e de moderação. Que linda palavra. Ela significa domínio próprio. Mais especificamente, sabe o que ela significa? Quietude de mente. Então ele viu um homem sendo apedrejado com quietude de mente. Isso ele escreveu a Timóteo. É isso que Deus nos tem dado. Parece que essas três palavras refletem aquilo que o jovem Saulo viu. Estevão. Espírito de poder, espírito de amor e espírito de moderação, ou quietude de mente, ou ainda uma disposição para sofrer, domínio próprio. Estevão morreu como um cordeiro, rosto de anjo, coração de leão e espírito de cordeiro. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. É isso que Deus nos deu. E nisso nós temos todo o equipamento. Nós temos poder, amor e quietude de mente, domínio próprio, moderação. Então, seguindo, verso 12 e 14 dessa epístola. Vamos dar uns passos mais, ainda temos tempo. Versos 12 a 14. 2 Timóteo, capítulo 1. Por isso, estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido,
E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Verso 14. Guarda o bom depósito. Então, por favor, note essas duas frases. São muito interessantes. O que Paulo chama de bom depósito no verso 14? Já explicamos. É aquilo também que ele chama de a fé. E que Judas diz que a fé que foi entregue aos santos. E o que Paulo chamou de testemunho do nosso Senhor. Esse é o bom depósito. É aquilo que já falamos, é puramente de Deus, é exclusivamente de Deus. E Deus o introduziu no mundo e confiou à igreja. O testemunho de nosso Senhor. É isso. Então Paulo diz, guarda o bom depósito. Agora, a outra frase é muito interessante. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Parece que é a mesma coisa. Elas têm relação, mas não é a mesma coisa. E aí então é uma lição muito linda, que penso ser muito encorajadora para nós. Então escute bem. Se nós somos fiéis em guardar o testemunho de nosso Senhor, o bom depósito, sabe o que nós fazemos diante de Deus? Nós fazemos um depósito diante de Deus. É o que Paulo chama de o meu depósito. Porque ele foi fiel guardando o bom depósito, ele fez um depósito pessoal. E é sobre isso que ele fala no capítulo 4. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e a coroa da justiça me está guardada. Não correu a carreira em vão, não se esforçou inutilmente. Irmão, essa é a doutrina bíblica da recompensa. Que quando nós não compreendemos o equilíbrio de graça com responsabilidade, nem falamos em recompensa e nem em galardão. Que galardão, que recompensa? Não tem nem lugar para isso. Mas quando compreendemos esse equilíbrio, então nós sabemos que misteriosamente, essa mesma graça que habilita a nossa responsabilidade, quando nós agimos em responsabilidade, suportados pela graça, misteriosamente e maravilhosamente, nós estamos fazendo um depósito diante de Deus. E isso se chama galardão. Sabe o que diz Apocalipse 14? Uma das vozes de Apocalipse 14? Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurados os mortos que agora, desde agora morrem no Senhor. Porque eles descansam das suas fadigas, porque as suas obras os acompanham. É um verso maravilhoso. Tudo aquilo que fazemos em responsabilidade, a graça que nos tem sido dada, é o depósito que nós estamos fazendo diante do Senhor. Será que está claro isso, irmão? E será que agora entendemos bem o que o Senhor Jesus disse com ajuntai para vós outros tesouros no céu? Como nós podemos fazer isso? Como é que deposita nesse banco invisível? Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por quê? Porque eu guardei o bom depósito. Completei a carreira. Guardei a fé. E o Senhor é reto juiz. Então Ele me dará a coroa da justiça naquele dia. A outra expressão linda aqui, que não podemos passar por cima, é aquele dia. Ah, irmãos, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele usa a expressão o dia de Cristo. Aquele que começou boa obra em vós, Filipenses 1,6, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 2, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Sempre dia de Cristo no início. Mas a carreira de Paulo vai prosseguindo. A hora da igreja vai ficando mais negra. Ele sabe que ele está aproximando do seu patíbulo, da hora do seu martírio. Então, ele está agora tão afeiçoado e tão íntimo, aquilo que ele chamava de dia de Cristo, que agora ele não precisa mais descrevê-lo assim. Agora ele simplesmente pode dizer, aquele dia. Porque é o dia que ele aguardava, com toda a força do seu coração. Então ele diz, ele é poderoso para guardar meu depósito, até aquele dia. Irmão, sem ser dogmático. E falo isso muito pausadamente para que você, por favor, não me acuse. Quero te dizer algo. Parece muito claro na Bíblia que dia de Cristo tem um significado e dia do Senhor tem outro significado. Já que os profetas, quando falam no dia do Senhor,
Amós, Zacarias, Obadias. Ele diz que o dia do Senhor é dia de trevas e não de luz. É dia de obscuridade, é dia de juízo. Por que quereis o dia do Senhor? É dia terrível, é dia de juízo, é dia de obscuridade. Esse é o dia do Senhor. Mas esse significado, o significado desse dia do Senhor, não é isto para a igreja, é isso para o mundo. Então Paulo usa uma outra expressão, dia de Cristo, para se referir a esse dia, quando a igreja se apresentará diante do seu Senhor. Ele chama esse dia de o dia de Cristo. E é desse dia que Paulo se tornou tão íntimo. Então ele usa a Timóteo essa expressão tão linda, o dia de Cristo. Como ele descreveu aqui nesse versículo e em outros à frente. Então, meu depósito e bom depósito. Irmão, se isso é assim, se nós não podemos guardar esse bom depósito mediante um credo, mediante uma confissão de fé, mediante os esforços naturais, então acho que há duas implicações importantes para nós fazermos aqui que eu queria que os irmãos atentassem. Se nós só podemos guardar, verso 14, capítulo 1, verso 14, guarda o bom depósito, como? Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, a promessa da vida que está em Cristo, só podemos guardar o testemunho do nosso Senhor numa relação vital, de devoção com o nosso Senhor, como já explicamos. Falando de outra maneira a mesma coisa, Paulo diz, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então aqui há duas implicações muito importantes. Primeiro, cuidemos, queridos irmãos e irmãs, muito mais em dias tão difíceis que vivemos, como temos enfatizado. Cuidemos em que não haja nuvens entre a face do Senhor e a nossa face. Qual foi o segredo da vida humana do nosso Senhor Jesus? Já que ele viveu como homem, frágil e vulnerável. Do contrário, nós não teríamos salvador nenhum. Aprendeu obediência pelas coisas que sofreu e foi tentado em todas as coisas. Esse é o nosso bendito Salvador. Qual foi o segredo de sua vida humana frágil e vulnerável? Foi Atos 2, 25. Diante de mim eu via sempre o Senhor. Esse é o segredo da vida humana de Jesus. Nunca perdeu de vista seu Pai. Diante de mim eu via sempre o Senhor. Pedro está retirando essa palavra do Salmo 16, 8. E o Salmo 16, 8 aborda de uma maneira também muito linda. Diz assim, o Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. Não é um lindo versículo? Não é apenas eu estou na presença do Senhor. Você compreende? Porque olhando de modo geral, irmãos, nosso Deus é onisciente. Todos os homens estão na sua presença. Tudo está na sua presença. Diante desses olhos, todos vão prestar conta. Ele conhece todas as coisas. À sua presença estão todos os homens, sejam cristãos ou não cristãos. Então você compreende esse versículo? Que interessante. Ele não está dizendo que eu estou na presença do Senhor. Ele está dizendo, o Senhor, eu o tenho à minha presença. Esse foi o segredo da vida do nosso Senhor Jesus. Ou diante de mim, eu via sempre o Senhor. Por isso Isaías 50, aquele capítulo tão lindo, diz assim, o servo do Senhor andou em trevas, sem luz nenhuma. Ele olhava para Pedro, não tinha luz, ele olhava para João, não tinha luz, olhava para Tiago, não tinha luz, para os seus discípulos todos, para os fariseus, para os saduceus, para os sacerdotes, luz em lugar nenhum. Andou em trevas sem luz nenhuma. Ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Diante de mim eu via sempre o Senhor. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que está em nós. Então, primeira implicação importante. Não permita, irmão, que nenhuma sombra se interponha entre a face do Senhor e a sua face. Nunca. Nenhum pecado conhecido e não julgado. Nenhum relacionamento inadequado uns com os outros. Nada que esteja entristecendo o Espírito Santo e é do nosso conhecimento. Nada. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo. Mais uma implicação. Guarda o bom depósito não apenas como confissão de fé, como já falamos, ou intelectualismo. Guardemos os nossos corações, irmãos. Em particular nesses dias que temos vivido,
contra intelectualismo. Não é porque nós conhecemos uma palavra revelada no Novo Testamento que ela se tornou nossa. Cuidado, irmão. Principalmente os mais jovens. Não é porque você foi numa conferência, não é porque você ouviu uma mensagem, não é porque você leu algo na Bíblia que isso se tornou possessão sua. Sempre nas nossas vidas a doutrina ou a teologia irá à frente da experiência. Isso é normal, é correto. Mas nós precisamos ter carreada a nossa experiência atrás da palavra revelada. Não é porque nós conhecemos a palavra que aquilo se tornou nosso. Isso é um grande engano que cometemos. Há muitos irmãos que conhecem muito bem a palavra revelada no Novo Testamento, mas eles não guardam o testemunho do nosso Senhor. Isso é intelectualismo, compreende? Como nós já usamos essas figuras algumas vezes. Às vezes nós ouvimos algumas pessoas compartilharem a palavra, ou mesmo lemos seus livros, que sabe o que nos parece? Mosquitos andando sobre uma lagoa. Você já viu eles fazerem isso? Eles são especialistas em patinação. São muito leves, não conseguem mergulhar, né? Não conseguem quebrar a tensão superficial da água. Não tem peso para isso. Então o que eles fazem? Eles patinam na lagoa. Eles vão para uma margem, vão para outra margem, eles vão para a margem de cá, vão para a margem de lá. Fala sobre tudo, fala sobre filosofia, literatura, cita a Bíblia daqui, cita a Bíblia de lá, não é? Mas nunca conseguem dar nenhum mergulho. Intelectualismo, aridez, frieza. Nas suas palavras e nos seus livros não há expressão nenhuma de devoção, só de ortodoxia. Sabe, irmão, falando com muito temor diante do Senhor. Nós somos tão agradecidos pelo movimento chamado Reforma. Muito agradecidos. Como somos por outros também. Não é? Que nosso irmão de manhã aqui já citou alguns deles. E nós ontem também. Somos muito agradecidos. Mas tome cuidado, para você não colocar na sua testa um rótulo reformado. Tome muito cuidado, irmão. Porque esse é o caminho para a aridez espiritual. Você vai aprender uns nomes que você nunca viu na vida, estudando os livros de teologia sistemática. Nenhum deles tem na Bíblia. Então você vai aprender muitos. Para explicar as doutrinas inexplicáveis. Para explicar eleição, para explicar predestinação. Você vai encontrar tudo lá. Um escopo de doutrina muito bem elaborado. Aliás, com bastante filosofia nele também. Influências filosóficas de Agostinho, principalmente. Então tome muito cuidado. Porque o bom depósito só pode ser guardado mediante o Espírito Santo que habita em nós. E não mediante um corpo de doutrinas, por mais ortodoxo que ele possa ser. Então que tenhamos cuidado também em separar essas coisas. Quero relatar uma história verdadeira para os irmãos, que acho também muito encorajadora, sobre essa questão de guardar o bom depósito mediante o Espírito Santo. A primeira vez que o irmão Sparks foi aos Estados Unidos, ele era ainda um jovem, bem jovem. E Lance Lambert contou essa história, quando ainda estava entre nós, ele já partiu para o Senhor. Então, Lance Lambert narra que quando Sparks foi a primeira vez aos Estados Unidos, bem jovem, ele quis conhecer o famoso pregador americano, um servo do Senhor, A.B. Simpson. Então, Sparks foi à casa de A.B. Simpson. E ele chegou lá e disse: Mr. Simpson, você é um homem de bastante idade e eu sou um jovem. O que você pensa sobre o final da era, o final desta era? Então, é dito que Simpson pensou um pouco e respondeu assim para o irmão Sparks: eu estou certo de que no final desta era haverá uma nova descoberta e uma nova revelação do significado da pessoa e obra do Espírito Santo. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, o guardador da verdade é o Espírito Santo. O guardador do testemunho do nosso Senhor é o Espírito Santo. Aquele que realmente conhece tudo sobre Cristo é o Espírito Santo. Aquele que nos enche do amor de Cristo, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Sabe o que diz Lucas 12? Quando vos levarem as autoridades para vos julgarem, vos arguírem, não vos atemorizeis, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Não é um lindo e encorajador texto? Lucas 12, 12.
guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo. Vamos concluir por hoje, amanhã seguimos. Quando Paulo escreve os últimos versos do capítulo 1, versos 15 a 18, 2 Timóteo capítulo 1. Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia. Está vendo aí de novo a expressão? Ele não precisa mais dizer dia de Cristo. Tanto ele anela, tanto ele ama, tanto ele está próximo no que concerne a sua vida terrena, seu serviço terreno, que ele declara assim esse dia. O Senhor lhe conceda misericórdia naquele dia, da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Primeiro, quando Paulo está escrevendo essas linhas, Roma já tinha sido queimada pelo Nero, o imperador neurótico. E a culpa caiu sobre os cristãos. Não foi assim? Do incêndio de Roma. Você conhece a história? E claro, ali estava o apóstolo dos gentios. Ele não passaria ileso. Então o que acontece? Paulo é tomado. E Paulo é lançado numa masmorra subterrânea em Roma, onde havia ratazanas enormes, muito frio e um fedor insuportável. Desse lugar, Paulo escreveu a sua segunda epístola. E sabe o que aconteceu? Provavelmente, por causa do incêndio em Roma e a perseguição dos cristãos, ninguém ousava ir à prisão visitar Paulo. Claro. Primeiro porque muitos dos irmãos já tinham sido mortos em função do incêndio de Roma, mortos por Nero. Então talvez muito poucos estavam ainda vivos. E os poucos que estavam vivos não ousavam se identificar com Paulo. Compreendeu? Por isso ele escreveu para Timóteo: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem do seu encarcerado, que sou eu. Participa dos meus sofrimentos. Que maravilha, irmão. E quando então ele escreve essas letras que acabamos de ler, ele está dizendo que esses de Roma não o visitaram. Quando ele vai escrever no capítulo 4, você pode ler lá, capítulo 4, na minha defesa, ninguém foi ao meu auxílio. Nenhum dos irmãos que possivelmente ainda estivessem em Roma foram ao encontro de Paulo, nem a sua arguição, muito menos a sua ajuda. Mas então ele diz assim, que isto não lhe seja posto em conta. Ah, amados irmãos, que palavras são essas desse servo do Senhor? Ele foi, por um motivo ou outro, não nos cabe julgar aqui, mas ele foi abandonado pelos irmãos de Roma. Ele escreveu aquela epístola aos Romanos, uma pérola preciosa. Mas no final da sua vida, ninguém foi ao seu auxílio, nem os de Roma. Então ele louva a Deus pela vida de Onesíforo. E diz, ele veio a Roma. E não só veio a Roma, mas ele me procurou solicitamente até me encontrar. Como ele ia encontrar Saulo? Onde Paulo estava preso? Onde estava o registro? Ele teria que andar para lá e para cá, procurando o Paulo. E diz, ele me procurou solicitamente até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda misericórdia. Não só a ele, mas toda a sua casa. Naquele dia. Oh, irmãos, quanto nós temos a aprender desse homem, Paulo. Modelo de quantos hão de crer nele. Mas, queridos irmãos, nós vamos deixar para amanhã ainda os capítulos 3 e 4 dessa epístola, talvez um pouco também sobre o capítulo 2, onde Paulo vai dizer algo que iremos estudar amanhã com mais detalhes. Ele vai dizer assim, esse meu Senhor, pelo qual eu combati um bom combate. Esse bom combate incluía 5 vezes receber dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes em naufrágio, na voragem do mar. Em jejuns e vigílias, muitas vezes. Ele diz, combati um bom combate, completei a carreira,
guardei a fé, e a coroa da justiça me está guardada. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Oh, irmãos, nós vivemos dias tão difíceis. E essa pressão sobre a igreja ainda vai se intensificar. Sabe por quê? Porque nosso Deus é bom. Ele quer tirar nosso alimento terreno. No sentido emocional, no sentido da alma, no sentido até espiritual. E quem sabe até no sentido do corpo. Isso pode ser assim. Podemos ter que contar o pão de cada dia, se o Senhor tardar. Por quê? Porque o Senhor poderia permitir essa pressão, essa convulsão espiritual sobre a igreja. Me parece, queridos irmãos, que o objetivo é um só. Um só. Nas palavras do próprio Senhor, Ele quer que nós levantemos a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Não há outra maneira, irmãos, não há. Não é por causa do Senhor, você compreende? É por causa de nós. De nós. Tantos apetites, tantas metas, tantas prioridades, não é? Tantos desejos e desejos e desejos que não acabam mais. Como o Senhor pode mexer com isso, com essa que é a menina dos seus olhos? Como um noivo pode olhar para sua noiva e ver essa noiva apavorada, agitada, que pensa em tudo, que faz tudo menos se aprontar para aquele dia? O que ele pode fazer? Ele pode tratá-la com um amor firme de tal maneira que então, baseado nessa convulsão espiritual, ela aprenda a levantar a cabeça e clamar: vem, Senhor Jesus. A vossa redenção se aproxima. Irmão, o Senhor continuará provocando, por sua bondade, convulsão espiritual. Nós temos visto muita convulsão na criação, não é? Muita convulsão atípica na criação. Como nós sabemos, fome, guerra, terremotos sempre houve. Mas as convulsões atuais, todas quase, têm as notas atípicas. 2 terremotos seguidos no México, há 100 anos não acontecia. 2 furacões F5 no Atlântico, há não sei quantos anos não acontecia. Não é? Acho que esse F5 nunca houve no Atlântico, foi o primeiro. Não é? A criação em convulsão, convulsão e convulsão, dores de parto. A criação geme e suporta angústias até agora. Romanos 8. Mas Paulo vai dizer, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, fazendo o quê? Aguardando, esperando, em santa expectativa, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Essas não são as palavras. Então, irmão, sim, o Senhor continuará abalando não somente a terra. Isso nós vemos nos noticiários, mas Ele continuará abalando o céu, para que aquilo que não é abalável permaneça. Na linguagem de Hebreus 12. Então, nos dias da vinda do Senhor, veremos amanhã, nosso Senhor separou, em Lucas 1, Simeão e Ana. E palavras muito maravilhosas são registradas a respeito deles, que mostram qual é o tipo de coração que aguarda o Messias. E nós vamos ver isso na vida de Simeão e na vida de Ana. Então que o Senhor também nos ajude nisso. Vamos orar, concluímos. Senhor, te suplicamos que o Senhor conceda ao nosso coração um verdadeiro e genuíno Maranata. Que não sejam palavras, mas que seja o Espírito, um Espírito que clama. Senhor, te pedimos que o Senhor seque nossas raízes deste mundo e realmente nos faça aqueles que amam a sua vinda e que querem ser encontrados, aprovados, fiéis naquele dia. Obrigado, Senhor, pela vida de Paulo, teu servo. Muito obrigado, porque ele foi feito para nós esse modelo. Nós estimamos tanto o trabalho do Senhor na vida dele. Louvamos o Senhor por termos registrado as suas palavras. E admiramos tanto o que o Senhor fez nesse vaso. Por isso é que te pedimos, Senhor, faz o mesmo em nós.
Trabalha em nós tal Espírito. Também queremos ter esse rosto de anjo, esse coração de leão e esse espírito de cordeiro. Ajuda-nos, Senhor. Somos frágeis. Socorre-nos. Visita-nos. Encontra-nos. Onde nós estamos, Senhor. Para que por tua misericórdia nós possamos guardar o teu testemunho nesses dias. O bom depósito. E queremos sim, Senhor, fazer na tua presença um grande depósito. Obras de fé, de amor. Ajuda-nos, Senhor. Ó Senhor, obrigado por teu amor por nós. É teu amor que nos guarda, é teu amor que nos sustenta. Bendito é teu nome. Confiamos a ti nossos corações mais uma vez nessa noite, Senhor. E confiamos a ti tua palavra. Abençoa-nos com ela, desperta-nos com ela, encoraja-nos com ela. Visita-nos com ela, por amor do teu nome. Põe guardas sobre os muros de Jerusalém, que dia e noite clamarão, até que venha a glória do Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Oramos no teu nome precioso. Amém. Amém.